As estradas de terra batida se estendem como veias secas no coração de uma terra esquecida. No fim de uma dessas veias, erguia-se uma casa, uma silhueta sombria, engolida por uma neblina que nunca se dissipava. Foi essa herança que recebi, um santuário de silêncio e solidão. Ou assim, eu pensava. As chaves, frias e enferrujadas, giraram na fechadura, com um gemido que ecoou pela quietude. Por dentro, o ar era pesado, carregado com um cheiro de poeira e tempo. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas, esperando por um anfitrião que nunca chegaria. A luz que entrava pelas janelas sujas era fraca, desenhando sombras longas e distorcidas que dançavam nos cantos dos meus olhos. O silêncio era a primeira coisa que se notava. Não era um silêncio pacífico, mas um silêncio opressor, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Cada rangido do assoalho sob meus pés soava como um grito no vazio. Naquela primeira noite, o sono não veio fácil. A casa gemia sob o peso dos anos, e a minha imaginação preenchia os espaços vazios com medos infantis. Deitei na cama olhando para o teto rachado, sentindo a solidão me abraçar como um sudário. Foi quando ouvi um som suave, quase imperceptível. Toque, toque, vinha de dentro de uma parede. Sentei-me, com o coração acelerado. O som parou. Esperei, ouvindo apenas o sangue pulsando em meus ouvidos. Talvez fossem os canos velhos, ou a casa se acomodando. Tentei me convencer, mas um frio percorreu minha espinha. Um frio que não vinha da noite. As noites seguintes seguiram o mesmo padrão. O silêncio dominava até a madrugada. E então, as batidas começavam. Toque, toque. Sempre 3. Sempre da mesma parede. Eu me levantava, encostava o ouvido na superfície fria, mas o som cessava no instante em que me aproximava. A ansiedade começou a se instalar. Durante o dia, eu vasculhava a casa, procurando por uma explicação lógica. Ratos, cupins, nada. As paredes eram sólidas, o reboco antigo, mas intacto. Mas a noite sempre trazia de volta o mesmo ritual aterrorizante. As batidas, no entanto, começaram a mudar. Já não eram suaves. Tornaram-se mais fortes, mais insistentes. Toque, toque, pareciam carregadas de uma urgência desesperada. E o pior, elas começaram a se mover. Numa noite, o som vinha da parede do quarto. Na outra, ecoava da sala de estar. Depois, do corredor, era como se algo estivesse se arrastando, batendo, tentando encontrar uma saída de um labirinto invisível construído dentro da minha própria casa. O medo se transformou em paranoia. Eu passava as noites em claro, sentado em um canto, apenas ouvindo, tentando prever de onde o som viria. O sono se tornou um luxo que eu não podia mais pagar. As sombras pareciam mais escuras, os cantos da casa mais ameaçadores. Eu me sentia constantemente observado por olhos que não conseguia ver. O isolamento se tornou uma prisão. A neblina lá fora parecia uma muralha, separando-me do resto do mundo. A casa não era mais um refúgio, era uma armadilha. Então, algo novo aconteceu. Junto com as batidas, um som diferente surgiu. Um arranhar frenético, como unhas raspando gesso. E depois, uma voz abafada, distante, quase um sussurro no vento. Me tira daqui. Era um lamento, uma súplica que parecia vir das entranhas da própria estrutura. O terror me paralisou. Não era mais a minha imaginação. Havia algo ou alguém dentro das paredes. A casa estava viva e estava sofrendo. O desespero me levou a examinar cada centímetro das paredes de onde os sons emanavam. Numa manhã, depois de uma noite particularmente violenta de batidas e arranhões, notei algo na parede do corredor principal. O reboco estava rachado, e no centro das fissuras, uma palavra havia sido gravada. Marcas de unhas, profundas e desesperadas, formavam as letras TRUCA. Troca. A palavra ecoou na minha mente. Um enigma sinistro, cujo significado eu temia descobrir. Aquilo foi o limite.
Eu não podia mais ficar ali. Juntei minhas coisas, correndo como se minha vida dependesse disso. O que talvez fosse verdade. Joguei a mala no banco do passageiro do meu carro e girei a chave na ignição. Nada. O motor estava morto. Tentei de novo. E de novo. O pânico subindo pela minha garganta. Saí do carro e olhei para a estrada. A estrada de terra pela qual eu vim, mas ela não parecia a mesma. Ela se estendia à minha frente, desaparecendo na neblina, mas parecia infinita. Não havia fim à vista, apenas o mesmo caminho se repetindo, uma ilusão de ótica criada pelo medo e pela névoa. Eu estava preso. A casa não me deixaria ir. Voltar para dentro foi a caminhada mais longa da minha vida. Cada passo era uma derrota. A porta se fechou atrás de mim com um clique final, selando meu destino. O silêncio me recebeu como um velho amigo, mas eu sabia que não duraria. Naquela noite, as batidas foram as mais altas de todas. Bang, bang. Vinham da parede com a palavra troca. O som dos arranhões era frenético, e a voz agora gritava, um som distorcido e cheio de agonia, me tira de acui. Faz a troca! Em um ato de pura insanidade e desespero, peguei um atiçador de ferro da lareira. Se eu não podia fugir, eu iria enfrentar. Corri para a parede e comecei a bater, o metal colidindo com o gesso, em explosões de poeira e frustração. Eu golpeava com toda a minha força, impulsionado pelo medo e pela adrenalina, gritando de volta para a voz na parede. O reboco cedeu, revelando os tijolos por baixo. Continuei batendo, quebrando tijolo por tijolo, até que o atiçador atravessou para o outro lado, encontrando apenas o vazio. Um buraco se abriu na parede. A poeira baixou lentamente, revelando a escuridão do outro lado. Aproximei-me, trêmulo, e olhei para dentro. Era um espaço oco, estreito, com a forma e o tamanho exatos de um corpo humano em pé. As paredes internas do pequeno compartimento estavam cobertas de marcas de unhas, centenas, milhares delas, e algumas pareciam recentes. O sangue gelou nas minhas veias. O silêncio voltou, mais profundo e pesado do que nunca. A casa prendeu a respiração mais uma vez. Esperando, foi quando senti um sopro frio na minha nuca, um ar gelado que cheirava a terra úmida e a pavor.